Bem-vindos ao Anamá Capoeira, um espaço para aprender sobre a história, a roda e a essência do jogo. Porque a capoeira também se aprende ouvindo. Sabe aquela cena? O som de um único instrumento de corda, um berimbau, que fica pulsando no ar. Aí você vê duas pessoas se movendo dentro de um círculo, de uma roda, num fluxo que parece, sei lá, ao mesmo tempo uma dança meio hipnótica e um combate que está prestes a explodir. Cada movimento é uma pergunta, cada esquiva é uma resposta, e isso nos leva direto à questão, né? O que é exatamente a capoeira? É luta disfarçada de dança? É um jogo? Uma arte? E para investigar isso, a nossa conversa hoje vai partir de alguns trechos de um livro chamado Menino, Quem Foi Teu Mestre?, do Valcer Souza, o mestre deputado. E o fascinante aqui é que ele foi aluno direto de uma figura lendária, Mestre Bimba, o homem que sistematizou e criou a capoeira regional. Então, o que a gente tem nas mãos é um olhar de dentro, sabe? Quase um manual de filosofia, de técnica e da cultura de um dos estilos mais influentes do mundo. Perfeito, então a missão é essa, mergulhar nesse universo para a gente entender não só os movimentos, mas o espírito da capoeira regional, desde as origens até os rituais que a cercam. Ok, vamos desvendar isso. A primeira coisa que me saltou aos olhos no material foi uma expressão que eles usam para definir a capoeira de Bimba, um balé mortal. Honestamente, isso soa como uma contradição. Como algo pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? É a tensão que define tudo. O texto deixa bem claro que essa dualidade é a essência do método. Na parte mortal, a eficiência é o mais importante. A lógica é a do contra-ataque, buscando sempre os pontos de vulnerabilidade do adversário. É uma ciência de combate mesmo. Mas aí na parte balé, a coisa muda. Exige o que o autor chama de submissão total a seus ritmos, um domínio completo do corpo. E o objetivo final, e isso para mim é o mais surpreendente, não é formar um brigão. É permitir um jogo lúdico com um companheiro. Um jogo lúdico com golpes que podem ser letais. É uma mistura de beleza e perigo que é, difícil de processar. E tudo isso, pelo que entendi, começa num movimento que parece simples, mas é a base de tudo, que é a ginga. Exato. A ginga é o motor. O livro descreve ela de uma forma quase poética, como o passo de dança e luta de onde tudo nasce. E é funcional. Os braços não estão ali soltos, eles estão protegendo o rosto. As pernas não estão só balançando, estão se preparando para atacar ou defender. E o quadril? O quadril é a fonte da velocidade e da agilidade para esquivar e contra-atacar. Sem a ginga, simplesmente não existe o jogo. E o mestre Bimba não deixou essa base solta, né? Ele foi lá e criou um método, quase um currículo escolar mesmo. O material cita 14 lições de um disco dele, de 1953, e a progressão é impressionante. Ele começa com movimentos como meia-lua de frente e armada. Que são os movimentos mais circulares, né? Mais plásticos à base do jogo. Isso. E já na lição 8 entram golpes como banda de costa e asfixiante, que já soam bem mais diretos, mais agressivos. E o curso culmina, na lição 14, com defesa contra armas brancas e revólveres. Peraí. O salto de um passo de dança para uma defesa contra um revólver é brutal. Isso diz muito sobre o mundo em que essa capoeira nasceu, né? Diz tudo. Mostra que, para o Bimba, a capoeira não era um esporte de ginásio. Era uma ferramenta de sobrevivência. A beleza, a música, o jogo, tudo isso existia. Mas, no fundo, a promessa era: quem dominar isso aqui tem mais chance de voltar para casa vivo. E é aqui que fica realmente interessante. Porque quando eu achei que tinha entendido a lógica eficiência, combate, sobrevivência, o livro introduz as sequências de balões. E aí eu me perdi. São movimentos super acrobáticos, saltos, quase uma ginástica. Depois de focar tanto em como se defender de uma faca, por que ensinar esses saltos que parecem mais para show? Essa é a genialidade do método. O autor explica que o papel do mestre é ensinar a saltar e a cair com segurança e elegância. Pensa nos balões, tipo a cintura desprezada, não como um ataque, mas como um treino de controle corporal extremo.
É sobre ser derrubado e não se machucar. É sobre aprender a dominar o próprio corpo no ar e no chão. A descrição no livro é fantástica. Ele diz que o aluno deve aterrissar de pé silenciosamente como um gato preto em um telhado de zinco. Nossa, silenciosamente como um gato preto. Que imagem poderosa. Então o balão não é para atacar, é para aprender a cair. Isso muda tudo. É a defesa levada a um outro nível. E como era a jornada de um aluno nesse sistema tão detalhado? Como se media o progresso? Através de um sistema de graduação bem visual, marcado por lenços de seda coloridos. É bem direto, na verdade. O lenço azul era para o aluno formado que tinha completado o curso básico. O vermelho, para quem fazia o curso de especialização, um aprofundamento. O amarelo era para o curso de armas, focado justamente nessas defesas mais extremas. E o branco, claro, era o lenço do mestre. A gente falou da disciplina física, do sistema, das sequências, mas a alma da capoeira é o som. Por isso achei estranhíssimo ler que o mestre Bimba, no começo do treinamento, proibia o uso de música. Isso parece um contrassenso total. Qual era a lógica por trás disso? É uma lógica de prioridades. O método dele tinha duas fases muito claras. Na primeira, o foco era 100% no movimento. O aluno tinha que aprender equilíbrio, velocidade, espontaneidade e, principalmente, perder o medo de ser atingido. Tudo isso sem a distração da música. Era a mecânica pura do corpo. Entendi. Primeiro a pessoa aprende a dirigir, a passar as marchas, a usar os pedais. Só depois ela liga o rádio. Exatamente. Só depois que o aluno dominava essa base física, aí sim, na segunda fase, o berimbau era introduzido, e aí ele não era só música de fundo, sabe? O berimbau passava a comandar o ritmo, a velocidade e a intenção do jogo. A música se tornava uma camada estratégica, não apenas um acompanhamento. Isso reforça muito a ideia de que a capoeira regional é uma cultura completa. E essa ideia fica ainda mais clara numa lista que o livro traz, chamada Regulamento da Capoeira. Naquilo, não é um regulamento de academia. É um manual de sobrevivência urbana. É impressionante, né? Mistura regras de treino com conselhos para a vida. De um lado, você tem pare de fumar, é proibido fumar durante os treinos, que é uma regra de disciplina. E logo em seguida, não dobre esquinas ou nunca se sente de costas para a rua. São dicas de quem vive em estado de alerta. E tem uma que me marcou muito. É melhor apanhar na roda do que na rua. Essa frase muda completamente a percepção do treino, não é? Deixa de ser uma aula e vira um laboratório para o mundo real. Um lugar seguro para errar. Um laboratório para a vida. A roda era o lugar de aprender a lição sem pagar o preço mais alto. E essa cultura toda culminava na cerimônia de formatura, que o livro descreve como um evento social gigantesco. Uma festa que começava de manhã, com comida, bebida, todo mundo de branco, discursos, demonstrações. E o ápice era a entrega dos lenços de seda. E aqui tem um detalhe que eu achei, nossa, simplesmente inacreditável. O lenço de seda hoje é um símbolo de status, de graduação, mas a origem dele é extremamente prática e, bom, violenta. É talvez o melhor exemplo de como a cultura da capoeira nasce da necessidade. O texto explica sem rodeios. Os capoeiristas antigos usavam lenço de seda amarrado no pescoço porque navalhas não cortam seda pura. Peraí, vamos parar aqui um segundo. O lenço de seda que hoje a gente vê como um adorno, um símbolo de conquista, era literalmente uma proteção para o pescoço, tipo uma espécie de colete à prova de navalha. Isso é a história da capoeira resumida num único objeto: elegância e sobrevivência lado a lado. É a filosofia do balé mortal materializada. E essa lógica de sobrevivência se estende para a música de uma forma muito direta. Os diferentes toques do berimbau não são só melodias, são códigos. O livro cita o toque de cavalaria, por exemplo. Era um toque rápido, agitado, quase desesperado. E não era por acaso. De jeito nenhum. Historicamente, era o alarme. Era o aviso de que a polícia montada, a cavalaria, estava chegando. Então, ouvir e entender aquele toque podia ser a diferença entre escapar e ser preso.
A música não era entretenimento, era um sistema de comunicação de vida ou morte. Fica muito claro que estamos falando de algo muito mais profundo do que uma luta ou uma dança. E o livro, depois de detalhar toda essa técnica, toda essa cultura, ele termina numa nota bem mais filosófica, quase uma reflexão sobre o futuro. Exato. O autor, o mestre deputado, que viveu tudo isso, ele expressa uma preocupação com o presente, com as grandes rivalidades entre grupos que existem hoje. Ele faz um apelo para que os mestres pensem sobre o legado que estão deixando. E ele finaliza com uma frase que é o coração de tudo. A capoeira não tem dono. Não é de ninguém. É de todo mundo. E essa é uma reflexão final poderosa, porque todo o maquejal que a gente viu detalha um sistema altamente específico, a capoeira regional, criado por um único homem, Mestre Bimba, para dar ordem e método a uma prática. Ele a codificou. E, no entanto, o livro termina dizendo que ela não tem dono. O que nos deixa com uma questão fundamental para refletir, né? Como uma arte, uma cultura, qualquer tradição, consegue preservar a visão e a pureza de seu criador, ao mesmo tempo em que se expande, evolui e se transforma num fenômeno global que, de fato, pertence a todo mundo. Essa é a tensão que vive no coração da capoeira moderna. Como manter a raiz fincada na terra da Bahia, enquanto os galhos se espalham por todos os continentes. Se esse episódio fortaleceu sua roda, inscreva-se no canal e compartilhe com quem vive a capoeira. Axé!